Olá! Hoje nós vamos falar sobre tipos de oração. Não sei se você já percebeu, se você já leu aí na sua Bíblia, né, que existem diferentes tipos de oração. A gente, inclusive, já vai começar agora. Você pode pegar aí a Bíblia, em Efésios 6:18. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, aqui está falando para a gente orar, né, com todo tipo de oração. Então, existem diferentes tipos de oração. Eu já ouvi esse exemplo, eu acho ele bastante interessante. É quando a gente pensa nos esportes. Existem diferentes tipos de esportes. E cada tipo de esporte tem regras diferentes. O futebol tem uma regra, o basquete tem outra regra. Eu não sei muito sobre essas regras desses esportes, mas cada um tem as suas regras. Então, quando a gente vai orar a Deus, às vezes sobre determinado assunto, a gente tem que identificar que tipo de oração é. Porque muitas vezes a gente chega para Deus e fala assim, Senhor, se for da tua vontade me curar, me cura. Peraí, mas se eu leio a Bíblia e eu sei que certamente Jesus levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades, que Jesus andava por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, eu sei que a vontade de Deus é curar. Então eu não preciso ficar, Senhor, se for da tua vontade, né? Eu já sei a vontade de Deus que é a cura, então eu vou me posicionar com fé, crendo e vou receber, né, aquilo que é a vontade de Deus. É um tipo de oração, oração da fé. Agora, se é uma área que eu não sei muito bem, eu não sei a vontade de Deus que não está expressa na sua palavra, faculdade que eu vou fazer, enfim, um curso que eu quero fazer, não está escrito na Bíblia. Com quem eu vou casar? Não está escrito. Então, se é algo que não está expresso na Bíblia, então eu vou fazer a oração da consagração, que é, Senhor, se for da tua vontade, eu me coloco diante de ti para que seja feito aquilo que está no teu coração. Então, existem na Bíblia diferentes tipos de oração. E a gente precisa aprender, sabe? Porque o conhecimento é libertador, gente. Tem tanta gente padecendo por ignorância, por falta de conhecimento, não é não? Então, nós não vamos ser desses não, né? A gente vai continuar aqui na Bíblia mesmo, e aqui as instruções que Paulo passa para Timóteo, em 1 Timóteo 2:1, você pode acompanhar aí. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Tá vendo que tem tipos diferentes? Olha, ações de graça, intercessão, orações, súplicas. Então, são situações diferentes aqui. E ações de graças em favor de todas as pessoas. Aqui tá, né, Paulo aconselhando para Timóteo. E se ele tá aconselhando para Timóteo, tá falando com a gente. Vamos embora, envolver a nossa vida nesse relacionamento grandioso com Deus, onde a gente sabe como se relacionar com Deus, porque a gente conhece a palavra de Deus por experiência. Então, existem diferentes tipos de oração, e isso está aqui, está escrito na palavra de Deus, e a gente vai falar de 3 níveis diferentes agora para começar, né? No nível de 3 classificações diferentes. Deus, né, um tipo de oração que a gente fala com Deus, diretamente com Deus, aí, por exemplo, adoração. A gente está, né, contemplando a Deus, respondendo a beleza da santidade dele, né? Quando diz respeito a nós, né? Quando você vai fazer um pedido para Deus, né, em relação à sua família, em relação ao seu emprego. Então, um nível diferente. Outro nível, outra classificação que diz respeito às outras pessoas. Quando você separa tempo para orar por alguém, por um amigo, por alguma pessoa da sua família. A gente vai começar com Deus, né? O nosso relacionamento com Deus, porque tudo começa com Ele, né? Ele é o centro da nossa vida. Tudo é por Ele, para Ele, são todas as coisas. Então, vamos começar com Deus. Então, quando a gente fala do nosso relacionamento com Deus, nossa vida de oração voltada para o Senhor, contemplando Ele, com ações de graças, né? Com adoração, com louvor, olhando para Ele, tem diferentes aspectos aqui. A gente pode focar em quem Ele é, né? Deus é um Deus bom, Ele é um Deus justo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é onipresente, onisciente. O que Ele faz? Né? O que Ele faz? Ele salva, Ele liberta. E o que Ele tem feito em nossa vida? Todos os seus benefícios na nossa jornada de forma pessoal. Então, quando você vai para o seu quarto, vai para o secreto, você vai falar com Deus, né? Você vai focar em Deus. Ou então, quando você está lá no momento da sua igreja, no momento de adoração, né, de louvor, você começa a orar e você começa a contemplar quem Deus é, isso diz o aspecto de oração em que nós estamos focando em Deus. Ele é a base de tudo. E quando a gente foca em Deus, todas as outras coisas também ficam muito pequenas, muito menores. A gente vai abrir agora, você pode pegar a sua Bíblia, que a gente vai ler alguns versículos, tá? Então, 1 Crônicas 29. Então, vamos lá. Vamos aprender aqui com Davi, esse relacionamento com Deus. Essa oração que Davi faz. Então, vamos lá para
1 Crônicas 29, a gente vai ler do 10 ao 14. Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Tu, Senhor, é o poder, teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar forças a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e te louvamos, o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas mãos. Então tá aqui o momento de oração, né, de Davi, onde ele exalta quem Deus é, aquilo que Deus fez por aquele povo, aquilo que Deus faz. E você pode pegar esses versículos aqui mais adiante, continuar lendo, começar, sabe, ir pro seu quarto, começar a adorar a Deus, começa a ver aqui o relacionamento de Davi, traz isso para você. Daqui a pouco tá fluindo de você o perfeito louvor, ações de graças. Então, quando a gente vai orar a Deus, focando em quem Ele é, né, focando naquilo que Ele faz, na sua grandiosidade, no seu poder, a gente vai para um primeiro aspecto que é de ações de graças. Vamos pensar, né, nessa gratidão do nosso coração. Imagina só, né, alguém da sua família, né, é salvo, e ali você vê a salvação dessa pessoa e você agradece, é grato a Deus. Você está respirando, a gente está respirando. Daqui a pouco você diz, Senhor, obrigada porque eu posso respirar, obrigada porque eu posso trabalhar, obrigada pela sua bondade na minha vida. Então, ações de graças é esse ambiente de gratidão por quem Deus é, pela sua compaixão na nossa vida, pela salvação. Olha só, gratidão porque nós somos salvos. Você foi liberto do império das trevas, transportado para o reino do Filho do seu amor, né? Olha só o lugar que você está hoje, assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, gratidão tem que ser normal na vida de um cristão. Né? A gente tem que começa com isso, não sabe como começar? Começa a agradecer a Deus por coisas pequenas e por coisas tão grandiosas. E a gente pensa também no louvor, né? A oração do louvor vai um pouquinho além das ações de graças, né? Louvar é reunir todos os feitos de Deus e expressar em palavras. É uma atitude de exaltação e glorificação ao nome de Deus. Então, no louvor, quando a gente pensa, uma das palavras para o louvor, né, inclusive, é ser clamorosamente ridículo. É alguém que está apaixonado e isso é visto. Né? Quando você vê alguém que está apaixonado, paixão não dá para esconder. Paixão é vista nos olhos, nas ações, nas palavras, e louvar é isso. É usar tudo que nós temos para que as pessoas vejam, para que Deus veja, então as pessoas vão ver, né? Porque o alvo não é as pessoas. E esse olhar apaixonado, essa vida apaixonada. E aí, o próximo passo é da adoração, que aí a adoração é uma jornada, é uma vida completa, né? Então, a adoração é a oração que exalta a Deus por quem Ele é. É o reconhecimento de quem Deus é. E quando a gente tem uma vida de adoração a Deus, nós somos cada vez mais transformados, sabe? Conforme mais a gente foca em Deus, em quem Ele é, sabe? Em contemplar a sua face, mais nós somos beneficiados e transformados. Então aí, né? A gente viu aí Deus sendo esse foco da nossa vida de adoração, né? Deus sendo o foco da nossa vida de oração, onde a gente agradece, onde a gente louva, onde a gente adora. E agora é quanto a gente, né? Eu gosto muito do que a Joyce Meyer, às vezes ela fala, né? Que às vezes a gente fica com muito mimimi, que fica lá assim, ai, quanto a mim, Senhor, você não vai fazer por mim, você não vai fazer por mim. Então, muitas vezes a gente tira o foco de Deus e fica só na gente, né? Mas nossa vida tem que ter um equilíbrio. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Sabe? A gente pode fazer petição, a gente pode pedir para Deus coisas no que diz respeito à nossa vida, à nossa jornada. Isso é lícito. Mas vamos começar com a adoração? Vamos começar nos rendendo ao Senhor, à vontade dEle, aos sonhos dEle, sabe? Porque muitas respostas você vai ter no ambiente de adoração.
num ambiente de louvor a Deus. Mas olha só, vamos embora. Você pode chegar para Deus, você pode pedir, tá? Peça. Jesus falou, até agora vocês não têm pedido? Peça, então vocês vão receber. Então aqui, né, quando a gente pensa em petições, na oração da fé, muitas vezes a gente está pensando em algo para a gente mesmo. A gente está pedindo algo no que diz respeito a uma necessidade nossa, algo que a gente tá, um sonho nosso, algo que a gente quer de Deus. Né? Então, a petição é a apresentação a Deus de um pedido. A gente vai pedir algo a Deus, visando satisfazer alguma necessidade nossa, algum sonho, alguma coisa que a gente precisa. Né? Quando a gente pensa nessa petição, na oração da fé, ou né, na petição ou na oração da fé, a gente pensa coisas que estão ligadas à palavra de Deus, sabe? Poxa, se eu vou pedir para Deus algo que não está alinhado com a verdade, aos seus princípios, tem alguma coisa errada, né? Imagina, teve uma vez, né, numa das caixinhas de promessas na igreja, que alguém pediu para Deus enfiar o espadão e matar a esposa de determinado marido porque ela queria ficar com o marido. Onde que está escrito na Bíblia sobre isso? Não, sabe assim, não dá para fugir dos princípios da palavra de Deus. Eu quero me beneficiar prejudicando outras pessoas? Não. Então, assim, as nossas petições, nossa oração da fé, né, ela tem que estar baseada no que está escrito na Bíblia, numa promessa de Deus, num princípio, naquilo que Deus diz. Então, esteja atento àquilo que você está pedindo a Deus. Né, olha só, 1 João 5... Capítulo 5, versos 14 e 15. Essa é a confiança que temos para com Ele. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, segundo a sua vontade. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obteremos os pedidos que temos feito. Então, se você está fazendo segundo uma promessa de Deus, fica firme aí, aguenta. Os dias estão passando, não está acontecendo? Aguenta, fica firme. Deus é aquele que responde orações, responde a sua própria palavra. E então, quando a gente diz respeito a nós mesmos, a pedidos referentes à nossa vida, também tem a oração da consagração, da dedicação. Né? Então, eu não sei algo, não está escrito na Bíblia, eu não sei o que fazer, se eu vou para a cidade A ou para a cidade B, eu não sei, eu estou confuso se eu aceito o emprego A, se eu aceito o emprego B, se agora é o momento certo, se não é. Então é a hora de consagração, colocar diante de Deus, Senhor, eu não sei, eu quero a sua vontade, eu tenho o plano A e o plano B aqui diante de mim, eu preciso fazer uma escolha. Então, que seja feita a sua vontade, mostra para mim a sua vontade. Eu dedico isso a ti, os meus planos, esse projeto a ti, venha a tua vontade. Então, a oração da consagração, né? E a paz de Deus no seu coração vai te dirigir para você tomar a decisão certa. Outra oração, né, a oração da entrega. Quantas vezes a gente fica ansioso, preocupado com as coisas desse mundo, não aconteceu ainda, preocupado com notícia, sabe? O inferno vem com pensamentos de ataque na nossa mente para nos perturbar, mas Deus fala pra gente não andar ansioso por coisa alguma. Então entrega para Ele, oração da entrega. Entrega essa ansiedade, sabe? Essa situação que você não consegue resolver, mas você já tentou tanto, não deu certo, entrega pro Senhor. Para de andar para um lado e para o outro, tentando achar soluções naturais que só o sobrenatural vai fazer, que só Deus pode fazer. Então a oração da entrega é essa. Nós entregamos para o Senhor a situação e deixa com Ele. E Ele é mestre em resolver coisas que são difíceis ou impossíveis. Então é isso. Você pode separar tempo para orar por você, né? Fazer petições, se consagrar a Deus e entregar a Ele qualquer ansiedade que esteja te perturbando. Outro ponto, então, que a gente vai ver aqui, a oração para as outras pessoas, porque afinal, nós precisamos olhar para o outro, né? Nós somos chamados para ser uma bênção. Nós podemos nos colocar diante de Deus em prol de alguém. Olha só isso. Como é grandioso isso, a gente ser intercessor, orar por alguém. Você já orou por alguém hoje? Você tem orado por alguém da sua família, da sua igreja? Você ora pelos seus pastores? Então essa é a oração da intercessão, é a oração em que a gente vai até Deus e pede, sabe? E ora por alguém, por uma outra pessoa. Olha só, 1 Samuel 12, 23. Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Olha só isso. E Ezequiel 22, 30. Olha, o Senhor estava procurando. Procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei ninguém. Estava aqui Deus procurando alguém para se colocar na brecha, para orar, para interceder por uma nação. Cadê? Não apareceu ninguém. Não é o nosso caso. Deus está te chamando para orar para o Brasil? Deus está te chamando para orar por alguma nação? Se coloque na brecha, ore por pessoas, ore por nações. Né? E então,
agora para a gente finalizar, existem 3 formas básicas diferentes, né, que a gente pode orar. Né? Vamos falar sobre um ambiente da oração. A primeira é no particular. Você sozinho no seu quarto. Vai para o seu quarto no secreto, porque é lá que Deus vai te recompensar. Ele te ouve no secreto e te recompensa, né? Mateus 6,6. Ao orar, então entre no seu quarto, fecha a porta, ore ao seu pai que está no secreto e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Tá vendo? Você sabe que você vai entrar no ambiente de oração e tem recompensa. A primeira recompensa é a própria presença de Deus, a manifestação da presença de Deus, quebra jugo, sabe? Traz alegria, né? Destrona toda a obra do inferno. Então, é isso aí. Então, esse ambiente de oração é do particular. Você com Deus. Você está ali separando tempo para Ele, sabe? Se aproximando junto ao trono da graça, a fim de receber socorro, a fim de adorar a Deus. Então, se aproxime mesmo de Deus. O próximo ambiente da adoração é a oração da concordância. É quando você se junta com mais alguém, 2 ou 3 pessoas, e vocês vão concordar a respeito, vão pegar junto a respeito de algo. Né? Vocês vão orar a respeito de alguma coisa, de alguma necessidade. E em Mateus 18, do verso 18 ao 20, está escrito assim: em verdade lhes digo que tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Não é tão bom ouvir isso, Jesus falando, onde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou ali. Né? Se vocês concordarem aí a respeito de algo que vocês estão pedindo para o meu Pai, pronto, Ele vai fazer no meu nome. É isso aí. Então, talvez seja esse momento de você entrar em concordância com alguém dentro da sua casa, na sua família. E, por fim, a oração coletiva, ou oração da unanimidade, né, que aí se junta a igreja toda. Vamos embora, vamos orar todo mundo em prol de alguém. Né? A gente vê Pedro estava preso e a igreja estava fazendo o quê? Dormindo? Não, estava intercedendo, estava orando e o milagre aconteceu. Então, essa oração da unanimidade é quando muita gente pega junto uma missão, sabe, em favor de alguém, para que se cumpra a vontade de Deus, para que cadeias quebrem. Então, você já tem muita ferramenta aí para você desfrutar do seu momento de relacionamento com Deus ou dos seus momentos variados de relacionamento com Deus. Se a gente for perceber esses tipos de oração, dá para entender que dá pra gente orar em todo tempo, como Paulo fala, né? Orar em todo tempo. Então, vai orar no seu quarto secreto, separa tempo com Deus, junta com mais alguém e ora na sua igreja. Seja agradecida a Deus. Então, quando você tá na rua, você pode dar ações de graças ao Senhor. Obrigada, Senhor, pela minha cidade, que é uma bênção, sabe? Quando você tá no trabalho e de repente você vê o favor de Deus, você louva a Deus, porque você viu Deus fazer algo em prol da sua vida, da vida de outras pessoas. Então, é fácil orar em todo tempo quando a gente tem todas essas ferramentas, não é não? Coloque em prática, que não fique só num conhecimento da sua mente, sabe? Que a sua vida de oração não seja um conhecimento intelectual, que eu sei dos tipos de oração e eu sei o que eu tenho que fazer, mas que seja uma prática constante na sua vida, onde você conhece a Deus, onde você se aproxima de Deus e você responde a Deus. Deus fala contigo, você fala com Ele. Você pede a Deus, Ele responde a você. Você intercede por alguém, sabe? Deus se alegra porque alguém se colocou na brecha. É isso aí. Um abraço para você. Tchau!